Você toparia mudar aquela coisa que tanto te incomoda, que você vem percebendo que há anos está te limitando de alguma maneira? Existem pessoas que de fato acreditam que a vida está perfeita, que se melhorar estraga aquilo que está acontecendo com ela. Pessoas que dizem coisas como: time que está ganhando não se mexe. E elas vivem suas vidas de uma forma muito tranquila, muito bacana e sem querer mudar. Já existem outras pessoas, essas têm uma vontade imensa de mudar. Elas querem transformar seus trabalhos, suas vidas, melhorar de alguma forma algo que não está bom para elas naquele momento. E elas não se limitam, elas fazem o que for necessário para alcançar aquilo que tanto elas desejam. Se vão para uma terapia e recebem um exercício para fazer em casa, uma tarefa, executam o mais rápido possível, leem livros, assistem filmes, conversam com pessoas, buscam na internet, buscam aquilo que é necessário para evoluir. Elas fazem até dar certo, não é fazer para ver se dá certo, fazem até dar certo. Porém, existe um terceiro tipo de pessoa que responde à minha primeira pergunta. Essas pessoas são aquelas que dizem que querem mudar. E por que eu digo que elas dizem que querem mudar? Quando você pergunta assim, você gostaria de mudar algo que incomoda você, algo que está te emperrando a vida? Elas dizem assim, sim, eu quero mudar. Porém, lá dentro existe algo, existe uma vozinha que diz assim, eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de arriscar. Essa semana eu escolhi falar sobre o medo, sobre a emoção do medo. Existem pessoas que o medo do desconhecido é tão grande, tão limitador, que ela simplesmente não se permite arriscar, a mudar, a buscar uma estratégia. E fica sempre aquele sabotador, aquele, sabe, como se fosse o anjinho e o diabinho, né? O anjinho, vai lá, vai ser bom. E aí vem aquele capetinho ali, o diabinho, e fala assim, não, sua vida vai estragar, mexe com isso não, porque vai dar errado. E aí é que mora o tal do perigo. Porque a pessoa, ela diz que quer mudar, ela diz que quer melhorar. Porém, o medo que ela sente da mudança limita demais. E veja bem, mudar, crescer, pode ser um pouquinho doloroso. Desenvolver-se no desenvolvimento humano, às vezes a gente precisa passar por algumas pequenas partes desafiantes do caminho. E que é justamente lá que nós aprendemos. Picos e vales que existem na nossa vida. E que bom que existem picos e vales. Eu aprendi com uma terapeuta, com a Fabi Teles, que a nossa vida ela não segue uma linha reta. Ela segue altos e baixos, altos e baixos. E que no momento em que a linha fica reta, é justamente no momento da nossa morte. Então, que bom que essa linha ela sobe e desce. E tá tudo bem ter um pouquinho de medo quando essa linha ela oscila um pouquinho. O que nós não podemos não é deixar que esse medo vença. É ter estratégias
para poder trabalhar. Não é fazer de qualquer jeito, desleixadamente, fazer no ímpeto, fazer sem responsabilidade. Não. É fazer com responsabilidade, é entender os caminhos a serem percorridos, é talvez buscar ajuda para poder vencer o medo que te barra de conseguir aquilo que você tanto almeja, seja uma terapia, seja conversando com um amigo, lendo um livro de autodesenvolvimento, é encarar aquilo que está acontecendo. Como eu disse na primeira frase de Nelson Mandela, bravo não é aquele que não sente medo, é aquele que vence o medo. E essa é a bravura da vida, é fazer mesmo com medo. Existe um memezinho bastante conhecido na internet da corujinha, né? Se der medo, vai com medo mesmo. E entender que mudar de vez em quando é necessário. E entender também que a gente pode mudar a qualquer momento. E aí, conta pra mim, você ouve mais a voz do anjinho ou mais a voz do capetinha quando você decide mudar? Desejo para você um excelente final de semana.